Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Gestão e Dados. Eu estou como hoster aqui, apresentador. Meu nome é Mário Takami, especialista em gestão e estratégia orientada a empresas para dados e negócios. A ideia aqui do podcast é a gente tratar sobre como que dados faz intersecção com negócios aqui e como que isso pode, de uma maneira mais simples, ser tratada e entregar resultados reais na ponta para as áreas de negócios aqui, né? Então, esse e os próximos episódios aqui ligados ao podcast Gestão e Dados aqui, a ideia é desmistificar realmente como é que negócios aproveita plenamente os dados da empresa e como que a gente facilita que esse dado chegue de forma mais simples ali. Obviamente tem bastante profundidade e detalhes nisso, mas a ideia é tratar disso, né? Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, já vou deixar ele se apresentar aqui, é o Nick Dutra. Nick Dutra é um profissional aí de muitos anos, muito tempo aí na área de dados, tratando dados, criando produto de dados, enfim. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, Nick. Muito, muito obrigado. Estamos honrados aqui pela sua presença no Gestão e Dados. E, por favor, sinta-se à vontade aí para se apresentar para os nossos ouvintes e telespectadores aí. Bom, Mário, para mim é uma honra inenarrável ser convidado por um profissional como você, a representatividade que você tem hoje no mundo de dados, encabeçando aí empreendedorismo aqui nesse país, com um domínio técnico, um domínio de negócio, um domínio empresarial magnânimo. Então, eu que sou honrado aqui de estar nessa mesa com você. E me apresentando, eu sou o Nick Dutra, hoje, eu me considero assim, que eu sou um desajustado no mundo dos dados, porque ao longo da minha carreira eu passei por muitas coisas, sempre na área de tecnologia, sempre na área de dados, e eu fui desde analista de dados, ao que eles chamam hoje de engenheiro de data viz, fiquei focado em data viz, já fui analista de bancos de dados, um pouco de engenharia, cheguei ali até um pouco de arquitetura, e quando eu olhava eu era aquela pessoa assim, sempre olhava o limiar técnico e o limiar de negócio. Eu gostava absolutamente dos dois. E hoje eu me encontrei na área de gestão de produtos de dados. Eu sou Data Product Manager em uma grande instituição financeira no Brasil, da América Latina. E estou muito feliz ali de corroborar com novos projetos, novos produtos e conquistar aí uma modernização em cloud muito, muito interessante. Então, a honra é toda minha. E falando um pouco vamos dizer assim, né, a parte adjacente da minha carreira, eu tenho uma história muito particular com o Tableau. Tableau, a solução de data viz, é uma solução que eu tenho um carinho imenso, porque foi, vamos dizer assim, a primeira tecnologia que eu fui inserido nesse mercado de TI, e ali eu fui contribuindo muito para a comunidade, criando muitos conteúdos e tudo mais. E há cerca de 2 anos atrás eu fui condecorado aí como um Tableau Ambassador no Brasil na branch de Data Dev, que é basicamente ali uma ramificação dos embaixadores que cuidam exclusivamente das plataformas de desenvolvimento, REST API, SDKs, enfim. Então, faço essa contribuição e também recentemente tive presente em 2 grandes eventos da empresa, Tableau, Salesforce, ali tendo vamos dizer assim, cravando um pouco a bandeira do Brasil nesses eventos globais e tendo uma grande relevância, mostrando que o Brasil é imensamente relevante aí nesse cenário global também. Fui com 2 amigos, quero até deixar um abraço aqui para o Nilton Kazuyuki e para o Marcelo Haas, ambos também são Tableau Ambassadors aqui no Brasil, então foi uma satisfação enorme representar o Brasil, palestrar, dar a voz e ser uma voz representativa. Legal, legal. Pô, que currículo pesado aqui, quase quebrou a mesa aqui, né? Parabéns aí pela sua trajetória aí, ô Nick. Vamos conversar um pouco aqui. Eu só tenho uma curiosidade, qual que é a sua formação? Você tem uma formação mais técnica ou na área de negócios? Bacana. Aí?
Mário, eu nasci ali na região do ABC. Eu morei ali em São Paulo, muito próximo ali da região do ABC. Meu pai se aposentou como metalúrgico. Eu comecei a minha carreira como técnico lá na Volkswagen do Brasil com 16 anos. E fiz a minha formação técnica lá. Lá eu fiquei super apaixonado por programação, muitas coisas. Já gostava bastante, mas ali eu tive o meu primeiro contato com programação, propriamente dizendo, de robôs. E eu adorava, assim, toda a parte de algoritmo, toda aquela questão mais racional da coisa. E eu falei, eu ia para a área de engenharia para permanecer naquilo ou ia para computação? Sendo que eu gostava muito da parte técnica de programação, então eu acabei indo e me formei em ciência da computação. E aquilo não foi o suficiente para mim e acabei indo depois para um MBA em gestão de negócios, gestão estratégica e econômica de negócios, que fez muito sentido para minha carreira posterior, entender como que o negócio pensa, como que é o ciclo estratégico de uma empresa. Então, para mim, aquilo fez um total sentido e me trouxe uma visão para a parte técnica muito legal. Talvez muito dessa minha formação vai se respingar aqui um pouco nas minhas respostas. Bacana, muito bom aí, legal. Mas vamos lá, eu quero começar aqui com uma pergunta, né, que a gente já se conversou um pouco aqui antes do podcast, outras vezes a gente já se encontrou, né? E eu sei que você já passou por empresas que têm propósitos enfim, objetivos diferentes, sejam empresas mais de serviço, sejam empresas mais ligadas a produto, indústria mesmo, né? Mas, de uma maneira geral, essas empresas têm buscado, reconhecendo que o dado tem se tornado um ativo realmente estratégico para essas empresas, elas têm buscado uma forma de tornar os negócios mais orientados a dados, né? E orientados a dados aqui, a gente pode entender que realmente as pessoas comecem a analisar o negócio não baseado numa experiência ou numa trajetória profissional dos indivíduos, mas sim no que os dados dizem sobre os negócios. E a gente tem ouvido bastante no dia a dia do trabalho, dos negócios, que esse é um sonho, só que com muitos desafios, porque o dado tem uma dificuldade de chegar realmente na ponta, de forma consistente e com qualidade no tempo certo, aonde quem precisa dele realmente para tomar as decisões ali na ponta do negócio, né? E, enfim, essa é uma dor que a gente tem ouvido repetidamente aí, que é um sonho, mas tem uma dificuldade entre aonde esse dado nasce e até que ele seja colocado efetivamente na mão das pessoas ou democratizado dentro das empresas aí, né? Para que você realmente conquiste a tão sonhada gestão data-driven, né? Nesse universo aí, o que de uma forma até mais macro, né? Se você pudesse ponderar aí, talvez, de 3 a talvez um pouco mais pontos aí, o que impede realmente de a gente conseguir avançar um pouco mais na velocidade e na qualidade da democratização do dado buscando essa gestão data-driven? Legal. Mário, você já começou com uma pergunta alto nível aqui. A pergunta, vamos dizer assim, né? Pergunta de $1 milhão. E talvez a minha resposta seja não completa, talvez existem respostas complementares. Mas eu percebo que o mercado, ele adotou esse termo data-driven e isso acabou ficando muito famoso ao longo do tempo. E eu explico um pouco do porquê, assim. Quando você olha há mais ou menos uns 10 anos atrás, até mais, 15 anos atrás, você teve a ascensão do Hadoop. Muito aquele contexto de Big Data e tudo mais. Então, se falava aquela questão de dados, um pouco de ciência de dados também estava começando. E parecia que o Big Data ele era uma grande solução para os problemas das empresas. Só que o Big Data, na verdade, ele começou como um início de um problema. Porque para as empresas se manterem
competitivas o suficiente, elas precisavam ter um investimento e um olhar muito crítico ali pelo alto volume de dados que elas mesmas produziam ali ao longo do tempo. Sim. E aquelas tecnologias tradicionais, data warehouse, que ainda são muito relevantes, dependendo do negócio, dependendo da aplicação, elas eram muito utilizadas pelo time de tecnologia como um todo, que fazia o suporte para a área de negócio. E o nome dado, a área de dados, o nome dado, ele ficou muito famoso. Ele começou a ganhar uma relevância muito, muito grande. Só que assim, basicamente o dado, toda empresa tem. O que ela precisa é achar uma solução para abarcar tudo aquilo. E às vezes nem sempre é uma solução apenas tecnológica. Às vezes você precisa também de uma solução e de um viés cultural. Boa, gostei da parte cultural. Hein? E aí eu percebo que assim, o nome Data Driven, quando você pega data, ele está muito associado à parte técnica. E aquilo você acaba não dando o endereçamento necessário para aquilo que você de fato precisa resolver. Então assim, eu acredito muito que o termo que poderia ser usado e que poderia estar sendo utilizado mais, ainda mais nessa era de IA que a gente está vendo atualmente, Decision Driven. Insights Driven. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais dados. Se você me entregar um dado não qualificado, eu não preciso dele, concorda? Sim. Então, faz assim, todo sentido. Eu preciso da decisão qualificada. Eu preciso do insight qualificado. Então, por quê? Porque a decisão, ela não parte só do princípio técnico, ela também parte do princípio cultural. E eu percebo que muitas estratégias falharam por conta dessa parte cultural. De você, de fato, promover uma ação que a pessoa vai tomar uma ação olhando um determinado insight, provocando novos métodos de interagir com o seu dado. Então, isso que eu percebo. Falta muito um viés cultural para a coisa. Eu costumo falar também que, assim, hoje você tem uma empresa, certo? Você tem... Quem que é a pessoa da sua empresa que cuida da parte financeira, da parte do dinheiro? Geralmente você tem ali, né? Dependendo do tamanho da empresa, você tem um CFO, você tem um gerente financeiro, enfim, um administrativo financeiro, né? Mas, enfim, é uma pessoa ali ligada a finanças, né? A trajetória dela, o conhecimento dela. E assim, é legal. Mas por que as pessoas não chamam gerente de dinheiro? Porque no fim do dia é isso. Sim. Mas não chama de... Porque dinheiro é um insumo do trabalho de finanças. Hoje as pessoas se dizem, sou gerente de dados, né? Trabalho com dados. Tá. Dado é um insumo. Exato. Você poderia ser analytics, insights, porque aquilo você está criando um processo. Dado por si só, se você trata ele apenas como uma matéria, né? Algo que é concreto e você não está cuidando do ciclo de vida do dado e como que você consegue abarcar esse dado para produto, é isso que para mim falta essa cultura. Sabe? Então, legal. As pessoas dificilmente falam, eu sou diretor do dinheiro, eu sou diretor financeiro. Sim. Eu sou diretor do processo que cuida de todo esse insumo, né? Parte de fluxo de caixa, enfim, da RE, toda essa parte estruturante para manter a saúde financeira da empresa saudável. Porque não é só o dinheiro em si, é a parte, são os processos, os conhecimentos, tudo em prol daquele ecossistema de finanças para chegar num determinado resultado. Então, percebo que a cultura data-driven, né, ela falha justamente na parte de pessoas. Ela falha na parte de realmente estruturar que ela... Processos e pessoas. O processo precisa estar muito bem definido. Bacana, legal. Eu gostei do que você colocou, interessante. Ainda nessa trilha aí, a ideia do podcast aqui é que a gente consiga se comunicar também, né, inclusive, além do público técnico, com negócios, né? E na linha da sua resposta, eu queria fazer um pequeno aprofundamento aqui, né? Você tocou em 2 pontos aí. Como que a gente poderia explicar para negócios o quão complexo é o processo para você ter um produto de dados, né? Até onde o dado nasce e até ele ser consumido.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostei muito do que você falou da cultura. A cultura também, eu deveria entender ou estar ligado a um fomento cultural que pode partir da alta liderança para baixo, patrocinando a necessidade do uso do dado, permeando as áreas e as pessoas dentro da empresa. Isso ajuda, né? Então, eu acho que a parte cultural passa pelo comportamento das pessoas. E o quanto, né, que essa questão da alta liderança para baixo, ou a questão top-down, também pode ajudar no processo de democratização e a busca da gestão data-driven aí, né? Sim. Uma coisa que eu percebo hoje, assim, é o pensamento das empresas. Hoje você teve ali a ascensão, e não falando somente de dados, tá? Falando de todo o ecossistema tecnológico ali. Você tem a questão que as empresas, elas precisaram se transformar na parte de produto, porque se a gente pensa hoje como que os softwares eram entregues no passado, era muito quesito de projeto, utilizando o método cascata. Depois teve toda essa transformação do manifesto ágil, teve toda essa desenvoltura ali para utilizar metodologias. E dados, ele pegou um pouco dessa herança dos produtos digitais. E o que eu percebo hoje? Que muitas áreas de dados, tá? E isso acontece, é raro, mas acontece com frequência. Muitas áreas de dados ainda estão dentro de uma estrutura de TI. E por quê? Porque tá ali todo nessa questão do aparamento tecnológico, de toda essa fundação ali que ainda está em termos de tecnologia. Mas quando você precisa, de fato, mapear as pessoas que serão endereçadas para aquele produto, isso acaba não sendo algo tão tácito da maneira como deve ser. Tá. E, para mim, o entregável de dados, ele acaba sendo muito abstrato ainda. Porque, assim, eu preciso de um dashboard. Tá, mas o que você vai colocar ali? Não, o que você de fato quer ver? As pessoas pecam até em perguntar qual que é a... Você acha que é porque as pessoas não têm compreensão da estratégia do negócio e não conseguem conectar o dado à estratégia? Eu acredito que sim. Mas assim, eu percebo que é muito tomado até por vamos dizer assim, por um hype, certo? Tá. Que às vezes a pessoa, eu preciso disso para tomar alguma decisão, mas você não se aprofunda, né? E assim, muito nessa questão de produto que eu quero dimensionar aqui, é que querem muito pular etapas, assim. Você vê um produto digital, você tem todo o fluxo ali de criação do MVP, e aí você tem ali diversas etapas de experimentação. Isso tá algo muito maduro. Se você pega as principais empresas hoje de produtos, elas têm processos muito bem definidos de discovery, delivery, experimentação, enfim. E isso com uma comunicação também muito clara, muito endereçada com os times de tecnologia, negócio, produto, totalmente encapsulado. Em dados, eu percebo que, assim, por conta muito dessa ascensão, porque o que é IA? IA, no fim do dia, é um produto de dados. Se você cria ali uma fundação muito clara, você está criando ali um produto de dados que no fim do dia você tem modelos, muitas coisas por trás. Então, para mim, assim, peca nessa questão de pular etapas, peca nessa questão de fato, você querer vamos dizer aqui, aquele sucesso num curto espaço de tempo, achando que a tecnologia por si só ela vai entregar por conta do modelo, por conta de tudo, mas ela não foca ali na fundação que tem que fazer antes, sabe? Pensar em técnicas de qualidade de dados, pensar nas melhores formas de ingestão de dados, pensar até no tempo de processamento. Então, assim, para mim são coisas que as empresas pecam, tá? Isso falando num geral. E também, assim, de entender que tem o tempo. Entender que tem o tempo da fundação, entender que tem o tempo do aculturamento e tem o tempo da colheita.
sabe? E assim, as empresas que fizeram esse investimento, entender esse movimento de plataformas de dados, de qualificação de dados há mais ou menos uns 5 anos atrás, até mais, tá? Mas falando num contexto ali mais evolutivo da coisa, estão colhendo os frutos de qualquer hype que aconteça hoje no presente com IA. Por quê? Porque o principal aconteceu, são dados qualificados. Costumo dizer, Mário, que assim, existe um termo na gestão de produtos tradicional, de produtos digitais, que é o Product Market Fit. Sim. Então assim, às vezes alguns produtos encontram rapidamente, alguns produtos demoram um pouquinho para encontrar, alguns nunca encontram. Mas ficam ali. Ou erram o caminho. Erra o caminho e pensa numa outra coisa. Sim, né? sim. Para mim, assim, o grande product market fit do dado é o dado qualificado. Tudo começa ali. Não adianta você lançar um dashboard lindo. Isso eu falo toda a minha vivência com Viz, a minha vivência com Analytics. Não adianta você entregar o melhor modelo, o melhor dashboard, a melhor API, se aquele dado ninguém confia. Então, assim, o product market fit de dados, de um produto de dados, é com certeza qualidade. Excelente. Ele tem que ter qualidade. Sim, sim. E assim, você só obtém qualidade se você tiver processos muito bem definidos, se você tiver todo o seu ferramental muito bem performático, que ele está ali com um desempenho muito bacana e você consegue ter essa detecção de anomalias de uma forma muito fácil. Legal. Tá? E isso é um processo também de aculturamento, porque ele leva tempo, ele leva investimento, ele leva experimentação, ele leva um novo olhar um pouco mais consistente dos times de tecnologia em prol do negócio. Sim, sim, sim. Não, bacana, bacana. Se você fosse explicar, porque eu vejo que a angústia de negócio, ela tá ligada, e é sempre assim, negócio precisa entregar o resultado da companhia, né? Cada um no seu quadrado ali, seja de marketing, de vendas, de logística, de produção, e empresas de serviço, seja lá o que for. Eu vejo que tem uma certa angústia ali que eles querem entender como que é o processo de criação de um produto de dados e se talvez a mudança de comportamento e a aproximação adequada da área de negócios com a área técnica, né, que tangencia a questão da cultura que você falou, né, o quanto que isso contribuiria efetivamente para o processo, ou você vê alguma outra perspectiva em relação a isso? Fato é que assim, existe um descontentamento real com a qualidade e a velocidade da entrega do dado. É possível mudar isso? Quais os pontos que você acha relevante colocar à luz para trabalhar essa questão da qualidade e da velocidade da entrega do dado para o negócio? Interessante, porque a qualidade de dados hoje, se você pega as principais literaturas sobre o assunto, é uma literatura muito vasta. Né? Esses dias eu achei um livro, se eu não me engano, da década de 80 falando sobre qualidade de dados. Olha. E eu tava numa livraria, eu olhei lá, Data Quality, olhei a data, anos 90. Acho que anos 80 ou 90, mas era antes dos anos 2000 ali. Sim. Falei, caramba, um assunto super atual, que, assim, é muito difícil alguém ter resolvido tudo, né, de qualidade de dados numa empresa, muito, muito difícil. Mas tinha gente escrevendo isso lá na década de 90, né? Eu não lembro exatamente o autor, mas o nome era Data Quality. Sim, sim, sim. E ele falava muito ali dos processos do Data Warehouse e toda aquela questão da época, assim, né? E se você pra olhar hoje, os processos de Data Quality, ele tá muito associado à implementação técnica. Você coloca um código, faz uma relação de query ali para de fato fazer uma validação, como se fosse um teste de software tradicional, para a parte de quality. Mas quem que define o quality? É o negócio. É o business. É o negócio. Você não consegue implementar uma regra de quality sem ter total alinhamento com o negócio. Você precisa ter esse alinhamento. E o que eu percebo hoje, assim, você tem um movimento muito, muito claro que até por conta dessas novas arquiteturas, para você conseguir entregar a tal da IA, que é um produto de dados ali pouco mais avançado,
Eu falo a tal só num tom de brincadeira. Claro. Mas, assim, a gente já vai chegar, eu quero falar de IA aqui. Já vamos chegar. Mas assim, no fim, para mim, tudo segue um fluxo muito claro de produtos de dados ali. Só que isso teve também muita mudança de paradigma e tudo mais. E assim, já tem uns 2 anos que eu fiz a leitura de um livro e assim, frequentemente eu sempre dou uma folhada para relembrar de alguns conceitos, que é o Data Mesh, da Zhamak Dehghani, que para mim ele foi o livro que pivotou assim a área de dados para a parte de pensamento de produto, que trouxe essa visão. Ela foi a primeira pessoa que colocou... Qual que é o livro para o pessoal? Chama Data Mesh, ele não tem tradução, é Data Mesh. No fim é malha de dados, eu já vou dar esse contexto. Sim. É da Zhamak Dehghani. Tá. Tem na Amazon, é uma leitura imprescindível se caso você quiser iniciar a sua jornada com produtos de dados. Legal, bacana. E por que eu falo isso? Porque a Zhamak, ela era uma consultora da ThoughtWorks. ThoughtWorks. Sim. Consultoria. Tem um nome bem legal. Que bem enrola diferente, a língua, né? Na hora de falar. ThoughtWorks. E ela percebeu que ao longo das consultorias, né, tem um cara aqui no Brasil que ele fez algo um pouco similar chamado Mário Takami, que ele pode falar depois, a gente vai falar um pouco disso também aqui. Mas ela entendeu uma certa necessidade de muitos clientes e essa necessidade que os clientes tinham em todo esse contexto tinha empresas menos maduras, empresas um pouco mais maduras na parte de dados e ambas tinham problemas ali culturais. E ela desenvolveu de uma forma colaborativa com muitas pessoas, mas ela, vamos dizer assim, ela liderou ali esse pensamento que eu diria, é quase que um movimento filosófico, Mário, se eu pudesse dizer, mas ela usa um termo no próprio livro chamado um processo sociotécnico, que é o Data Mesh, que é a malha de dados. Sim. Tá? E esse processo, ele possui 4 pilares, que seria basicamente, uma infraestrutura central, né, uma governança central também, a infraestrutura como se fosse uma plataforma, tá? Isso que eu quero dizer. E você tem domínios de dados, é como se fosse exatamente domínios ali, análogo a domínios de microserviço, e você tem dados como produto. Interessante. Que é exatamente um pilar do Data Mesh que ela abarca, que é um pensamento, tá? Filosófico. E que dentro desse contexto filosófico, entre aspas, você tem ali, né, produtos de dados que são os entregáveis dentro de todo esse ecossistema. Sim. De uma forma muito resumida, o que ela quis dizer? A sua empresa, ela precisa ter um processo, uma plataforma única, que isso vai ser complexo de gerir, mas se você tiver em um único lugar, isso vai ser favorável para você. Mas, e uma governança que todo mundo faz... como eu posso dizer? Que todo mundo respeita, uma governança muito segura, muito fiel, que coloca as diretrizes muito claras no uso daquele dado, tanto da política de produtores e consumidores. E ela fala assim também, olha, agora os seus dados serão olhados como produto. Então você precisa pensar no ciclo de vida de um produto, pensando isso analogamente ao dado. Então assim, eu percebo que teve uma mudança cultural, né, de todo esse pensamento. Então, assim, indo em encontro essa parte do quality, esse alinhamento, eu percebo que ela veio trazendo nesse contexto e cada vez mais as empresas estão indo nessa direção, sabe? De tentar fazer como se fosse um encontro de das coisas que deram certo e que não deram certo, encapsularam ali no pensamento do Mesh, tá? E falaram, olha, a gente precisa se organizar como empresa para desenvolver produtos de dados melhores. Que no fim do dia, tudo que o mercado fez no passado foi o quê? Produtos de dados. Agora a gente tem esse nome por conta desse pensamento. Mas ou era projeto, porque tinha início, meio e fim, e não tinha ali uma recorrência de melhoria, não tinha uma recorrência para pegar feedback, e agora você tem ali um desenvolvimento, pensando em ciclo de vida, você tem o discovery contínuo daquelas coisas, você tem ali maior padronização de bases, você tem aplicações de quality muito mais amplas, então assim, tudo isso tem corroborado aí para esse ecossistema. Legal, bacana. Nessa linha aí ainda da parte que a gente quer se comunicar bastante com negócios aqui, né?
Eu até, quando a gente pensou na criação desse podcast aqui, né, Nick, um dos pontos que a gente considerou eu acho que, tecnicamente falando, existe muito conteúdo e a comunidade técnica, de certa forma, ela interage bastante entre ela para buscar soluções para atender o que negócio quer, né? Mas a gente ainda, por incrível que pareça, quando a gente vai para o mundo real, entra nas empresas e conversa com as pessoas, é esse descontentamento aí, né? Em relação à expectativa, vamos falar assim. Aí, fazendo algo bem específico aqui, bem direto, né? Você acha que negócios não sabe pedir? Ou você acha que o time técnico não sabe entregar e entender? Ou é um pouco dessas duas coisas? E como que a gente desata esse nó? Acredito que seja um pouco dos dois. Mas eu quero fundamentar talvez a minha resposta para isso. Eu acredito que assim, tanto a área técnica quanto a área de negócio possuem ali claramente, obviamente falando, perfis muito diferentes. O pessoal técnico sabe exatamente o tempo que vai levar num sentido de fundação, de querer fazer as coisas muito corretas. Então assim, falando em termos, você com certeza todo mundo conhece aquele dev, aquela pessoa técnica que vai querer fazer as coisas certas do início ao fim. E aí você tem um negócio trazendo prazo, trazendo necessidade de clientes e de uma forma muito tempestiva. E aí para mim não é talvez isso. Como se o time de negócio não sabe pedir ou o time técnico não sabe entregar. Eu sinto que o negócio sabe pedir e o técnico também sabe entregar muito bem. Mas eu entendo que é muito mais esse falta de alinhamento, de entendimento de tempos e movimentos que as empresas precisam para entregar coisas de qualidade. Tá. Falta clareza. E assim, eu tenho trabalhado de uma forma, ultimamente, que eu tenho aprendido muito até, de uma forma real. Não é uma coisa ilusória, assim, né? Que é a parte de trabalhar com OKRs. Legal. E assim, falando no desenvolvimento do produto de dados. Sim. Legal. Sim. Isso era uma abordagem que eu sempre... Era igual caviar. Né? Nunca ouvi, nunca comi, eu só ouço falar. Isso, exato, né? Exato. Mas assim, por que eu brinco com isso? Porque assim, o OKR é uma coisa um pouco óbvia, assim. Pô, você tem que ter o objetivo e o resultado-chave, certo? E aí você declara o seu objetivo, aí depois você tem ali a dimensão de resultados chaves com os números, certo? Porque você precisa atingir e tal. Sim. Você fala, pô, mas legal, isso é gestão na veia. O próprio Peter Drucker falava isso, né? Quem não mede não melhora. O que não é medido não é gerenciado. Né? Não é gerenciado. E isso é década de 80, sabe? Assim, não é de agora também. Então, de novo, já faleceu e continua uma verdade. São coisas que estão acontecendo até hoje. Eu tenho trabalhado muito com o OKR, até nessa experiência que eu tô agora, e isso tem, assim, colocado novos caminhos de pensamento justamente para alinhar essas coisas. Porque, assim, coisas fora do seu alinhamento de OKR podem surgir. Isso é absolutamente normal para o mundo dinâmico que a gente vive em tecnologia. Principalmente agora falando de muitas coisas que estão surgindo com IA, muitas coisas se acelerando aí, né? Os já vamos chegar lá também. Mas eu percebo que se você tem exatamente o objetivo para onde você quer ir, e isso é muito bem dialogado com as pessoas, e você traz ali objetivos também um pouco mais divididos para o time técnico também trazer uma visão de quando que você vai conseguir entregar aquele software num determinado tempo, num determinado prazo, o combinado não sai caro, sabe? Então, assim, talvez, Mariel, não é... E, de novo, só para fechar, claro, não é a comunicação que peca entre essas duas figuras, mas é a clareza de negócio que você passa em cima, ainda também sendo top-down. Então, perceba, tá? Eu acredito muito
em iniciativas bottom-up. Acredito muito, principalmente para experimentação, principalmente para testes. Mas decisões efetivas, principalmente na área de dados, tanto com objetivo, definição de ferramental, onde você quer chegar naquele... Por que você está desenvolvendo o produto? Porque você tem um KR para chegar em tal objetivo. Vou te dar um exemplo. Então é a ligação da estratégia nesse momento, né? Sim. Ou seja, eu não quero um dado porque eu quero. Eu preciso sustentar o dado que eu quero a objetivos ligados à estratégia do negócio. Exatamente. E assim, eu percebo que... E aí tem uma coisa interessante. Recentemente, eu fiz um planejamento do meu roadmap, do produto que eu tô gerenciando hoje. Certo. Eu fiz esse roadmap somente para 6 meses. Tá. Mas eu fiz assim... Isso para apresentar para negócio. Apresentar para negócio. Tá. Fiz um roadmap para 6 meses. Pouco tempo, né? Para um produto de dados é pouco tempo. Pouco tempo. É pouco tempo. Mas eu coloquei 6 meses justamente porque aquilo eu tenho certeza. Entendi. Eu tenho certeza que eu consigo entregar aquilo ali. E depois disso pode ter algumas variáveis que você não controla ou O mundo de dados ele é muito abstrato hoje. Sim. Isso falando tanto da parte de necessidades, tanto da parte de enriquecimento, daquilo que você pode melhorar o seu produto. Então, para que eu vou criar um roadmap de 1 ano, Entendi. Sabe? Eu posso focar os meus esforços ali nos primeiros 3 meses, nos primeiros 3 meses, 6 meses. Sim. E depois eu construo meu roadmap de 1 ano. Você trabalha melhor sabe? com questão de expectativa, né? Exato. E assim, faz sentido. eu percebo que existe um pensamento muito de 1 ano, sabe? Eu quero algo para 1 ano. Sim. Só que assim, se você não tem uma fundação, isso você coloca para 1 ano. Aquilo que você quer mirar. Sabe? Pensa ali numa estratégia de quick win, né? Ganhos rápidos ali que você vai ter. Interessante. Sabe? E quais são as pessoas parceiros, né? Isso falando num contexto geral, que vai te trazer essa resposta mais rápida. Tá. Sabe? Então, assim, será que vale a pena você investir muita energia num espaço de 1 ano, sendo que você pode buscar alternativas ali melhores, mais racionais? Gostei desse ponto que você colocou. Interessante. Eu não tinha pensado. E se você colocar no OKR, sim, toda essa tratativa... Aí você tangibiliza. E aí negócio vai estar comprado com o OKR e o time técnico também. O que não Legal. pode, assim, esse OKR, todo momento ele ser mudado. Alterado. Sabe? Ser alterado, você ter ali priorizações. E aí, se isso começa a acontecer... Aí dá problema. Isso aí tem alguma coisa errada. Sim. Tem alguma coisa... Vai dar problema, é óbvio, Sim. mas tem alguma coisa muito errada. E ROI? Como é que se prova ROI de um projeto, de um produto de dados? Pergunta interessante essa. Pergunta interessante. É porque a gente ouve muito isso, né? Legal. Enfim, no dia a dia aqui no meu trabalho, aqui à frente da empresa, a gente ouve muito e falou, a gente precisa, interessante, mas aparentemente eu preciso sentar um pouco aqui porque eu não estou conseguindo fazer a conta fechar. Né? Porque vamos falar a verdade, né, Nick? A maioria dos CNPJs ativos no Brasil são pequenas e médias empresas. Certo? Então, essas empresas, geralmente, elas não têm a maturidade e elas não têm o budget que uma grande empresa tem, às vezes até para errar, né, e perder o dinheiro. Então, como é que se prova a ROI de um produto de dados numa circunstância de bolso mais apertado, como é a maioria dos CNPJs no Brasil? Interessante. A analogia que eu faço é a seguinte. Imagina que seu restaurante... Pensa no seu restaurante preferido. Certo? Pensa no seu prato preferido. Tá. Você vai lá 2 vezes. Tá? Primeira vez, você come o prato preparado, tudo mais, ali pelo chefe. Um chefe super renomado e tal, tudo mais. Aí você vai a segunda vez lá. E se ele não colocar sal e nem tempero? Eu vou perceber. E talvez você não vai gostar. Exato. Certo? E por quê? Porque o produto de dados, e isso falando no contexto de dados como um todo, ele está muito nessa linha do sal. Ele é imensamente importante,
Mas a pessoa não vai no restaurante para comer o sal. Entendi. Ela não vai para comer o tempero. Ela vai para comer, né? Saborear todo aquele conjunto do prato, aquela experiência. Então o dado, ele é parte da experiência. De um produto, de uma entrega. Quando você desenvolve um dashboard, você está desenvolvendo o dashboard talvez para o seu cliente, mesmo que você tenha um cliente externo. Mas você melhora a experiência. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Todo mundo aqui já fez o tal do Rapid lá do Spotify, certo? Sim. Aquilo é barato, né? Muito legal. É muito legal você compartilhar nas redes sociais, com os seus amigos e tudo mais, né? Imagina a organização que a Spotify teve para chegar naquele patamar, certo? Uma organização, um investimento muito alto. Aquilo ali converte? Aquilo é um entregável? Eu paguei por aquilo? Não, mas aquilo me gerou uma experiência, uma satisfação muito bacana. Então você está querendo dizer que talvez, veja se a minha interpretação está correta aqui, que existe uma parcela que não é considerada quando da análise do ROI de um projeto de dados, que é mais intangível, é isso? É mais ou menos intangível. É mais ou menos assim, quanto é que custa se, por exemplo, né, a minha área de dados parar ou se ela não entregar parcialmente, né? Isso vai ter um impacto direto no negócio. Seria mais ou menos isso que você está querendo dizer? Que o intangível é mais relevante do que o tangível direto financeiro? Eu costumo dizer assim, que talvez a forma como... Se dados ela tá tão ligada a negócio e você tem certa dificuldade positiva para trazer esse ROI, pode ser uma boa notícia. Quer dizer que assim, o seu produto de dados ele tá tão adentro do seu negócio que é difícil de mencionar. Tá? Não é regra. Não é regra. Tá. Eu tô dando aqui talvez um insight um pouco diversificado. Mas assim, se o seu dado ele tá dentro de um processo de negócio e você se pergunta, quer dizer que você já tem a sua resposta. Você não dá valor, mas quando falta, você sente. Você sente. Seria mais ou menos isso, né? E aí assim, tá, Nick, mas então não dá para medir ROI? Dá. Se você conseguir trazer um histórico, implementação de uma feature que você colocou ali, talvez... Eficiência operacional. Uma eficiência operacional, um modelo de dados. O quanto que o modelo de dados teve ali numa redução de custos ou talvez uma previsão de perdas. Esse é o ROI do dado. Mas você precisa estar incorporado com o negócio, sabe? E assim, o ROI do dado, você não mede pelo entregável tão intrínseco ali do dado. Você mensura baseado naquilo que é histórico do negócio, daquilo que moveu o ponteiro, daquilo que não moveu, tá? Eu trabalhava numa empresa anterior que, assim, no fim do dia era produtos de dados ali para fraude, né? Para combate à fraude, QIC e tudo mais. Então, assim, se você melhora, por exemplo, a qualidade, você tem um melhor desempenho, automaticamente as empresas elas vão confiar mais naquele dado, sabe? Para comprar, para não sair, para não dar churn, sabe? Então, o ROI do dado, ele não tá somente naquilo que as pessoas monetariamente pagam, mas é naquilo que tá nas entranhas do seu business. O intangível. O intangível, que às vezes é difícil, às vezes é um pouco mais fácil, às vezes tá um pouco mais claro. Mas assim, se você quiser ter uma real certeza, a brincadeira que eu faço é assim, ó, fica sem time de dados por pelo menos 3 meses e deve ver qual que é o impacto, né? De uma forma muito racional, vai sentir. Sim. Mas agora, se você quiser entender, você tem muitas e muitas estratégias para fazer ali experimentações, fazer talvez negócio que tinha um modelo, que não tinha, ver o quanto que você teve de redução de custo, enfim, para mim tem muitas e muitas formas, não tem uma resposta exata para medir esse ROI. Eu tô na sua linha, eu concordo que é difícil explicar e é difícil executar a análise de ROI do projeto. Aí eu vejo realmente que tem essa questão intangível, atrapalha um pouco aí, né? Vamos lá, entrando já agora na tão falada aí, no hype da IA, né? Bom,
pegando lá do passado, montei a área de dados, sei lá, construí ali um data warehouse, por mais simples que seja, fiz uma engenharia, comprei um front-end, um DataVis ali, né, que eu tenho o dashboard ali, e ali é que a área de negócio começa a entender a área de dados mesmo, dali para trás eles não têm muita compreensão, né? E aí, de repente, chega uma tal de OpenAI de ChatGPT, salvo engano, novembro de 22. Solta um negócio, uma barra de pesquisa, que você fala com a barra de pesquisa, e começa a responder tudo. É quase uma entidade aquilo, né? Um negócio... A IA vai substituir o dashboard? Eles vão conviver junto? Para onde que vai isso aí, Nick? Qual que é a sua percepção? Eu não acredito que substituirá dashboards, porque a forma como o ser humano ele se interage com o ChatGPT, linguagem obviamente ali natural, pergunta, tem a resposta e tudo mais, a forma como o dashboard, falando como um entregável, como produto de dados e tal, ele vai se transformar muito, porque assim, aquilo que você tinha que fazer uma análise exploratória, ou às vezes aquele dado não estava presente ali para você, agora você vai conversar com esse dado, embasado em muitos modelos, enfim, que a cada dia surge um novo, você não sabe nem qual ir, né? A qualidade do dado... exato. A qualidade do dado já era complicada, ela ganhou uma relevância maior ainda. Relevância maior ainda, porque assim, se antigamente aquele resultado, ele estava errado num relatório, num dashboard que se apresentava na agenda, não adianta nada você investir ferramental, esforços, energias profissionais para montar ali um LangChain da vida, para materializar tudo aquilo e ele respondeu o dado errado. Boa. Concorda? Então, assim, não adianta pegar lá a API do ChatGPT, porque ela vai conectar em sujeira. E se tem sujeira atrás, vai responder sujeira. Então, continua. Você percebe que a gente está falando dos mesmos problemas? Então, você chegou no ponto talvez que eu queria chegar aí, estamos né? Então, no mesmo problema. Ou seja, o ponto central, pelo menos é o que está me parecendo da nossa conversa aqui, Nick, o ponto central é que é importante que negócios entendam muito isso também, muito bem entendido, é assim, está me parecendo que se a gente não investir recursos financeiros e não financeiros para promover realmente um data lake, seja lá o que for, com dados com altíssima qualidade, você não vai ter na ponta, né? Seja dashboard, seja IA, seja lá o que for, você não vai ter na ponta o insumo para melhorar o processo decisório do negócio e, consequentemente, você não vai melhorar lucro, você não vai melhorar a eficiência operacional, ou seja, você não vai enriquecer o processo de decisão. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E se você tiver uma celeridade para encontrar, talvez, pessoas que te ajudem, pessoas que, de fato, tá trazendo esse fundamento, esse ferramental, aí você vai sair na frente. Então, no fim do dia, Mário, a gente tá falando do mesmo problema. A gente só tá falando da entrega que é diferente, sabe? Claro. Tirou o dashboard e depois a IA. Coisas muito avançadas e tudo mais. A gente tá falando do mesmo problema. Vale citar aqui tecnologias que lançaram recentemente, né? Você vê ali falando aqui até da própria Tableau. Você teve o lançamento do Pulse. Sim. O Pulse eu percebo que, no fim, ele vai acabar sendo talvez um pouco do futuro dessa parte de dashboards, porque ele não é só um relatório criado, enfim. Você tem ali uma padronização, você está falando de métrica, exatamente aquilo que o business precisa do dia a dia, e você pergunta ali para ele, tá? Isso poderia também ser encabeçado numa solução de LLM, tudo entregue dessa forma. Mas assim, não adianta você criar uma rotina de e-mail, de Teams, de WhatsApp, tudo automatizado, mas se aquele dado ele não tiver construído da melhor forma. Então, assim, a conversa ela não tem que ser sobre tecnologia somente. Ela tem que ser conversada sobre exatamente a forma como você vai criar essa fundação, você vai criar todo esse aparamento.
Então isso para mim muda bastante, assim. Ou Esse seja, conceito. A gente roda e volta na qualidade do dado. Volta na qualidade e volta no ciclo de vida. No ciclo de vida do dado. No ciclo de vida do dado, do produto de dados, sabe? Entender de fato quem que tá produzindo esse dado. Entender as melhores práticas de consumo desse dado. Legal. Sabe? Documentação, falta muito. Esse Certo? é um ponto interessante. Né? Documentação falta muito em geralmente dados. é muito negligenciado, né? Talvez em desenvolvimento no geral, né? Não só em dados. Exato. E aí ajuda cada vez mais a melhorar essa documentação. Entendi. Não, bacana. Imagina que tenha e terá aqui alguém de negócio, seja um proprietário de uma empresa, um líder de negócio, seja um CFO, um CMO, seja lá o que for que vai nos ouvir aqui no Gestão e Dados. Se você pudesse dar algumas dicas iniciais para uma empresa que não possui uma área de dados interna, por exemplo, que me veio à mente aqui. Por onde que essa empresa deveria começar o caminho dela, a jornada dela ali, para falar assim, olha, nós vamos trazer dados para efetivamente para o negócio e democratizar esse dado, é um sonho nosso, só que eu estou começando a jornada agora e eu não tenho muita certeza, né? Além, obviamente, de contratar uma consultoria que vá apoiar, mas assim, tirando esse contexto, quais são as dicas ali, as dicas que você daria para essas pessoas? Vou fazer uma analogia aqui, de uma corrida de Fórmula 1. Tá? Gosto muito do Ayrton Senna, então... eu gosto também. Não sou tão fã de Fórmula 1, mas eu gosto muito do Ayrton Senna, então vou usar aqui essa analogia. Né? Imagina que você vai fazer ali um novo circuito aqui no Brasil, então por onde você começa? Você não começa pelo carro. Nem também precisa do terreno, né? Pelo piloto. Você começa ali pelo terreno. Você precisa construir ali. Exatamente onde que vai ficar a pista. Então, assim, o que para mim hoje é a grande pista de qualquer business que inicie em dados? O cloud. Tá? Assim, tem o on-prem, tem toda essa questão que evolutiva. Mas, assim, primeiro de tudo, você precisa iniciar a sua jornada dentro de um cloud. Então, nem sonha em começar com infraestrutura própria. Assim, é que depende muito do contexto, né? Eu não quero também parecer que... Não, claro, não é absoluto o que a gente tá falando, exato, né? Assim, mas se fosse, vamos dizer assim, uma empresa, tá? Eu iniciaria ali por cloud, porque o cloud... Isso eu não vou citar um fornecedor, isso aqui para qualquer fornecedor. Clouds públicas, exatamente. Eu iniciaria porque assim, a gama que esses produtos, que esses serviços têm ali internamente para você criar os seus módulos, eles são totalmente evolutivos. E por mais que um tenha particularidades melhores que os outros, todos estão caminhando ali para uma evolução muito, muito interessante, tanto na parte de dados quanto também na parte de IA. Então, cloud, para mim, é a primeira, vamos dizer assim, a minha primeira dica. Então, vai pro cloud e ali você inicia a sua jornada, tá? Seja, enfim, democratizando um dado lá, colocando um dado em algum lugar ali, um data lake, né? Todos ali possuem um serviço de data lake. Então, eu iniciaria por esse caminho. Segundo, eu pensaria no carro. Então, você precisa então comprar os seus carros. O circuito está pronto. O circuito ele tá pronto, você acomodou ali box, enfim, né? Colocou a arquibancada, colocou tudo isso. Sim. Então, você vai para a parte dos carros. Então, você vai investir. Carro de Fórmula 1, sabemos, né? Não é barato, né? Mas você precisa de um investimento, você precisa de uma manutenção também naquele carro. É muito diferente se você compara com um carro normal. Então, você precisa comprar o carro. O carro, na minha opinião, o que é? É, de fato, você montar a sua arquitetura de dados. Escolher os componentes. Os componentes e, assim,
Em cada etapa dessa nossa conversa, pensa que hoje existe o conceito do data mesh, que ele é aplicável muito nesse entorno, né, do que eu vou falar aqui. Tá. Mas hoje as empresas estão caminhando por um momento, né, que seria... muito se chama sobre o Modern Data Stack, Tá. que é a stack moderna de dados, que basicamente é uma evolução daquilo que era o Data Warehouse, no processo de ETL, e agora você tem ali uma mudança de abordagem do ELT. Tá. Então você faz, ao invés de você extrair, transformar e carregar o dado, que antigamente você tinha ali talvez gargalos nessa etapa de transformar, Tá. basicamente agora você faz a extração, você carrega o dado e você faz a transformação on demand, ou seja, a partir do momento que você precisa do dado. E isso mudou muito a forma como você pensa nessa velocidade do carro, dessa velocidade de entrega do dado. Então, fazendo uma analogia aqui um pouco indo nesse caminho. Então, você tem ali camadas em dados, que é a camada bronze, camada prata, silver. O famoso medalhão. E a camada gold. Tá. Por quê? Porque você está pensando em modularizar esse carro. Então, você tem a roda, você tem a parte do câmbio, você tem a parte do motor, você tem a parte do cockpit. Certo. Então, pensa que o dado está sendo modularizado ali também. Tá. Então, você tem a camada que é o dado um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais bruto, né? Exatamente o dado bruto que você carrega porque você quer manter o histórico daquele dado, você quer pensar em fotografias daquele dado. Depois você tem ali a camada silver, que é a camada prata, que você quer garantir que você aplicou filtros necessários naquele dado, sabe? Tá. E depois você tem ali a camada gold, que é a camada final, entre aspas, ali. De consumo. De consumo do dado, que você, de fato, aplicou todas as regras e aquele dado tá próprio para usar tanto no modelo, tanto num dashboard, ser consumido via API, de uma forma qualificada. Então, pensa que tudo que a gente falou de qualidades, elas são aplicadas nessa parte do carro, nessa parte da arquitetura. Tá. E aí você tem o piloto, que para mim é o time, representa o seu time. Aqui a gente usa a figura time individual, no geral, né? Time no geral. Negócio e TI. Ou dados, enfim. É técnico e negócios. Técnico e negócio. Assim. Técnico barra dados ali de negócio. Né? Time de arquitetura, engenheiro, enfim. Então, assim, para mim, piloto vem ali numa parte principal. Então, você tem que capacitar esse piloto. Né? Dirigir um carro de Fórmula 1 não é a mesma coisa que tirar a habilitação e dirigir no trânsito. Você tem uma particularidade diferente. Você tá dentro de um carro de alta performance, sabe? Você tem que... Sabe, esses dias eu fui num simulador. Tá. Não consegui andar. Não consegui, assim. É muito difícil. Não. Muito difícil, porque assim, você tem um momento de acelerar, um momento de passar a marcha, então você precisa de bastante interações ali para você conseguir estar nesse simulador e conseguir aprender. Eu fico pensando, o piloto, ainda bem que ele teve essa escola desde o kart até... E aí, quando você fala de um time de dados, você tem que preparar esse time, capacitar esse time, tanto para pensar na melhor arquitetura, pensar na melhor forma de pilotagem de toda essa arquitetura. E entender, talvez, o primeiro ponto talvez seja entender o circuito, né? Que se a gente trouxer para negócios, o quê? Você tem que entender negócios primeiro para entender o que produto que você vai pôr em pé, né? Faz sentido isso? Totalmente. Entender, assim, aí coisas que a gente não falou aqui, mas entender a temperatura do ambiente. Será que vai chover? Será que eu tenho que me preparar? Então, assim, a gente pode pensar, fazer uma analogia até com Black Friday, por exemplo. Sim. Você tem ali muito consumo, talvez de um dado, uma alta volumetria de ingestão. Será que você não tem que se preparar, pensar? Então, assim, tem todo esse contexto no meu ponto de vista, tá? Então, assim, trazendo para negócio, eu faria uma analogia dessa. E pode parecer um pouco extensa, porque eu falo assim, Mariel, não tem como pular etapas em dados. Toda vez que você tenta pular etapas da maneira como você entende que é essa forma de construção, não tem como. O que você pode encontrar parceiros que, de fato, vão trazer ali esse conhecimento
para você melhorar essa construção, sabe? Que já vai conhecer como que tem que ser feita uma pista, Ou seja, como que tem que ser o carro, como que você tem que treinar o piloto. Sim, sabe? Legal. Então, assim, já passou pela estrada, né? Já passou, sabe? Então, assim, para mim pode ser esse caminho, tá? Se você Bacana. quiser encurtar, mas não existe pular etapas em dados, e com certeza a consultoria ela também não pulará. A única coisa é que ela terá um conhecimento para você não cometer os erros, Sim, mas sim. ela vai te ajudar ali a acelerar nesse know-how, como fazer, estratégias, enfim. Legal. Pô, Nick, muito, muito bom. Cara, eu ficaria horas aqui conversando. Eu sou suspeito para falar e, obviamente, é o seu caso também. A gente gosta muito do assunto, né? Mas, enfim, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. É uma honra tá fazendo o primeiro episódio aqui do Gestão e Dados aqui. A nossa ideia realmente é falar sobre, aproximar, na verdade, negócios desse techniquez de dados e formar uma pauta realmente de como que a gente aproxima e faz acontecer efetivamente o que precisa, né? Porque no final das contas precisa acontecer o objetivo, né? da empresa, atingir os objetivos da empresa, o que eles querem aí de uma forma geral, né? Foi muito bom. Estamos muito honrados de tê-lo aqui, viu? Não, eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito bacana a abordagem de negócio que você está trazendo. Eu gosto muito, sou muito suspeito. É o que eu comentei no início, né? Eu nunca me encontrei ali muito no negócio, no técnico. Hoje eu tô no meio termo. Sim. Eu me encontrei. Gosto muito de trabalhar com gestão de produtos de dados. E parabéns pela iniciativa. Desejo muito sucesso pro projeto do podcast, para a IN10, para você como profissional. E para mim, baseado em todas as nossas conversas também que nós tivemos e pude conhecer um pouco dos produtos que você está desenvolvendo, queria te parabenizar, porque a forma como você está liderando com tanta maestria, com tanto pensamento no cliente final. Eu citei aqui consultorias, sim, mas sim. facilmente vocês da N10 estão com tudo aí para poder fornecer essa estratégia mais rápida. E eu sou tão fã do seu trabalho porque você, de fato, sabe exatamente o que está fazendo. Porque você também foi um cara técnico igual eu, sim, sabe? Sim. E hoje você é empreendedor, tá ali numa cadeira executiva, mas eu percebo que, assim, você traz muita técnica e você sabe dialogar muito com o time técnico para fornecer o melhor. Então, eu que agradeço. Estou muito honrado de estar aqui. O que eu falei, cara, saí de São Paulo, vim aqui para Jundiaí no maior prazer do mundo para conversar com você. E um abraço para todo mundo que está assistindo. Tô nas redes sociais como Nick Dutra. Isso. N-I-K. Pode falar aí, pessoal, seguir você aí. N-I-K. De vez em quando eu posto alguns conteúdos lá, tô um pouco parado. Tem um projeto legal vindo aí. Mas legal, tô muito honrado. Legal, bacana, muito bom, né? A ideia é realmente a gente ter esse papo aí, né, Nick? A gente vai trazer aí tanto pessoas da área técnica, também pessoas da área de negócios, né? Mas é isso. Bom, esse foi o Gestão e Dados. Muito obrigado pela sua presença aí, Nick. Não deixe de nos seguir nas redes sociais aí, Instagram, LinkedIn, N10. Nosso canal no YouTube também. Esse podcast vai para no nosso canal no YouTube, Spotify e outros canais aí que a gente deve compartilhar. Muito obrigado, e a gente gosta de sempre lembrar o seguinte: dado bom é dado pronto para decisão na ponta para a área de negócio. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, Nick. Até mais.